Olá, tudo bem? Meu nome é Islaine, eu sou missionária, pregadora da palavra, psicanalista, mentora de mulheres, negócios e espiritualidade. Eu estou gravando esse vídeo porque no dia 19, 20 e 21 vai acontecer o Destrave o Seu Poder. O que seria isso? Isso vai ser um treinamento que vai acontecer online, ao vivo e gratuito. Eu vou passar para vocês depois por onde vai ser o acesso para que você tenha acesso a esse treinamento. Mas eu vim aqui para explicar para você como que funciona e o porquê que eu vou fazer esse treinamento. Na verdade, eu passei por um processo muito difícil na minha juventude, na minha fase adulta, e eu tive que destravar essas questões na minha vida que me paralisavam. Eu não sei se você se sente assim, mas por muito tempo eu me sentia muito insegura, tinha muitos medos, achava que eu não era capaz, que algumas coisas não eram para mim, que todo mundo conseguia, só eu que não conseguia. Era um sentimento de inferioridade. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me comuniquei muito bem, mas na hora de colocar as coisas em prática, eu tinha muita dificuldade. Porém, eu procrastinava muito e tudo que eu começava, eu não terminava. E isso ia me frustrando muito. Por quê? Porque eu não conseguia vencer os pequenos desafios da vida. E como que eu ia alcançar objetivos maiores se nem os pequenos eu estava conseguindo? E como que eu me sentia? Eu era um tipo de pessoa que, quando eu tinha problemas, dificuldades, ou passava por alguns desafios, eu queria dormir. Eu sempre dormi muito. E isso me atrapalhava. Por quê? Porque eu, em vez de ir para cima do problema, para resolver aquela situação que estava me paralisando, o que eu fazia? Eu dormia. Então, o que acontece com uma pessoa que dorme muito? O teu corpo fica pesado, o teu corpo quer cama, porque a nossa mente, na verdade, ela não quer gastar energia, ela só quer que a gente gaste energia para sobreviver, mas não para pensar, para agir e para resolver os problemas. E na verdade, nós temos muitos problemas, o mundo ele é cheio de problemas, mas Deus também precisa de pessoas que resolvam problemas, que tenham solução, e para tudo tem a solução, não é verdade? A gente só diz que só para a morte que não tem, mas quando a gente dobra o nosso joelho e busca a Deus, até os mortos ele ressuscita. Então por que não vai haver solução para o meu e para o teu problema? Há sim uma solução. Mas ao invés da gente enfrentar os nossos problemas, o que a gente faz? Eu, pelo menos, fugia deles. E não adiantava nada, porque só ia acumulando mais problemas e aquilo ia me frustrando, me deixando triste, oprimida. Eu não era uma pessoa produtiva, eu não conseguia fazer as coisas que precisavam ser feitas, passava o dia inteiro, desculpa a palavra, correndo atrás do rabo. Eu não fazia nada. E quando a pessoa não é produtiva, ela também não consegue prosperar em nenhuma área da sua vida. E ela se sente ali incapaz. E o que acontece? Não tem força, não tem energia para fazer nada, e aí não faz nada. E depois vira um ciclo vicioso. Além de não conseguir fazer nada, depois fica mais mal ainda porque não fez nada. Você já passou por isso? Pois é, eu passei muito tempo por isso. Mas quando eu comecei a estudar, comecei a trabalhar o autoconhecimento, comecei a me conhecer, eu nem te conto, eu comecei a descobrir mais problemas ainda que eu tinha. Gente, não é fácil, mas é importante o autoconhecimento. É importante você lidar com as suas deficiências, suas dificuldades, seus desafios, seja lá como você gosta de falar. Eu prefiro dizer desafios, porque tem muita coisa que a gente traz lá de trás, não é verdade? Na minha infância, eu era um tipo de pessoa que eu não tinha rotina, porque a minha mãe ela sempre trabalhou muito, então eu ficava sozinha em casa. Então a gente só fazia o que queria fazer, não o que precisava ser feito. E isso é muito importante, a gente entender que a gente não é menina, a gente não é criança, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. E isso, hoje, na nossa fase adulta, a gente sofre muito com isso. Porque se a gente tivesse aprendido isso lá atrás na nossa infância, hoje seria diferente. Hoje nós teríamos disciplina. E é a disciplina que nos leva ao sucesso. Por isso que existe muitas pessoas fadadas ao fracasso. Por quê? Porque não tem disciplina. E isso é muito importante. Então,
já que nós estamos na nossa fase adulta, nunca é tarde demais para a gente mudar essa situação, não é verdade? E destravar tudo aquilo que está travado dentro de nós, porque eu tenho um potencial gigantesco, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que olhar para mim e ver as qualidades que eu tenho. Afinal, eu tenho muitas qualidades, assim como você também tem qualidades, e nós temos que reconhecer isso. Por isso que no dia 19, 20 e 21, nós vamos fazer muitos exercícios na prática para a gente destravar tudo isso. Mas eu estou falando aqui um pouco para você o porquê que você se sente tão travada. Por causa do quê? De algumas coisas que nós não aprendemos lá atrás e que agora a gente vai aprender hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o melhor tempo para você ter plantado uma árvore é 10 anos atrás. E o segundo melhor tempo é hoje. Eu posso mudar a minha situação hoje. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê e que tudo aquilo que nós acreditamos se torna verdade na nossa vida, não é? Então, por que não fazer a diferença hoje? Por que não mudar essa situação hoje? Sair desse cenário de dor, de frustração, de medo e de insegurança e nós se tornarmos protagonista da nossa história. Sabe por quê? Porque lá atrás a gente não teve quem nos ensinasse. Mas hoje eu não só quero aprender para mudar a minha vida hoje, para que eu possa viver o melhor de Deus, para que eu possa viver as promessas de Deus para minha vida, como eu quero aprender para poder ensinar os meus filhos, para que aquele mal que eu vim carregando lá de trás, como crenças limitantes, como maldição hereditária, seja lá como você pensa ou fala, eu quero acreditar nas crenças limitantes, eu quero acreditar que lá atrás os meus pais, os meus avós, eles não nos ensinaram porque eles também não tinham conhecimento. Só que hoje nós temos acesso ao conhecimento, então a gente não pode negligenciar isso, não é verdade? Então nós temos que aprender para poder passar para a nossa geração, para que a nossa geração também não passe pelos mesmos processos difíceis que nós estamos passando hoje. Então, o que acontecia comigo? Lá atrás, pela minha mãe trabalhar muito, minha mãe foi mãe solteira, não tive um pai para me acompanhar, para falar, ó, filha, é assim, assim, assim. Então, eu fazia as coisas do jeito que eu achava que era certo, a minha mãe fazia aquilo que ela podia, e o que aconteceu? Eu fui uma pessoa que eu não tinha rotina, não tinha disciplina, não tinha metas, não tinha objetivos, e o que acontece? Eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho déficit de atenção. E quem tem déficit de atenção tem problema com foco, concentração. Então isso aí dificulta mais. Mas eu acredito que se eu realmente tiver déficit de atenção e se isso fosse tratado lá atrás, talvez hoje eu teria mais facilidade, seria uma pessoa mais organizada. Hoje sim eu me organizo. Por quê? Porque eu estou aprendendo muita coisa que eu tenho que mudar na minha vida para chegar aonde eu quero. E sabe qual é o problema? Que nós estamos numa fase que a gente pega muitas informações, mas nós não executamos, não colocamos em prática aquilo que precisa ser colocado em prática. E aí você acaba não fazendo nada. Às vezes você sabe que precisa ser feito, só que você não consegue fazer. É o que acontece com a maioria das pessoas. Você sabe o que precisa ser feito, só que você não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas pessoas ela têm muitos problemas com rotina, disciplina, metas, objetivos, e é por isso que não tem energia, foco, concentração, não suporta pressão. E a vida é isso, a vida é um grande desafio, é uma grande provação. Quanto mais você avança, mais os desafios vêm, mais os problemas vêm. Só que a gente tem que ser forte, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que olhar com os olhos espirituais, a gente tem que olhar com um olhar de metas, objetivo, organização, superação. Mas como por lá atrás a gente não ter vivido isso, o que acontece? A gente foge dos problemas, a gente tem medo, traumas, bloqueios. E é isso. Isso nos paralisa e nos impede de dar um passo de avanço, dar um passo de conquista. Eu passei por todos esses processos e vi o quanto isso eram os meus bloqueios que precisavam ser destravados. E aí eu fui estudar e buscar destravar o meu potencial. Hoje eu sou psicanalista, hoje eu tenho uma empresa com 2 sócias, que é a Rede de Empreendedoras. Estou abrindo mais uma empresa, tenho uma empresa com meu esposo, quem diria? Uma pessoa desconcentrada, sem foco, sem organização, sem disciplina, sem meta, sem objetivo.
Hoje tem mais de 3 empresas, não é verdade? Mas hoje, graças a Deus, nós temos prosperado debaixo de muito aprendizado. E vamos dizer, de um pouco de dor também, porque crescer dói. É pressão que a gente não suporta, mas é necessário suportar. É muitas coisas que a gente tem que dar conta que muitas vezes a gente fala, meu Deus, será que é possível? É possível sim. E é por isso que a gente cresce. Porque a gente é uma pessoa produtiva, que tem metas, que tem objetivo, que se comunica bem e que passa, que vende as suas ideias. E é isso que eu quero dizer para você, que no dia 19, 20 e 21, eu vou te ajudar a destravar o seu poder. Sabe por quê? Porque você também pode. Eu achava que eu não ia conseguir, mas hoje eu cheguei até aqui. Hoje eu sou uma palestrante internacional, hoje eu sou missionária internacional, hoje eu sou uma empresária. Eu posso dizer, eu sou uma empresária. Eu tenho CNPJ, brincadeiras à parte, mas hoje eu me sinto uma mulher realizada, não só por causa das empresas, não só por causa do nome e do status, mas porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou serva e eu posso levar esse conhecimento e esse aprendizado para os meus filhos, para que eles possam ter um futuro brilhante e para que eles não sofram tanto que nem eu sofri. Sofrer aprendendo, porque por esse déficit de atenção eu escrevi errado, escrevo até hoje, falo algumas coisas erradas, mas eu tenho que olhar não para as minhas falhas e para os meus defeitos, eu preciso olhar para as minhas qualidades. E a minha qualidade, eu preciso aperfeiçoar elas. E é isso que eu vou fazer no dia 19, 20 e 21. Fazer você olhar para dentro de você, para as tuas qualidades e aperfeiçoar. E aí você vai destravar e você vai conseguir falar melhor aquilo que você quer falar, trazer a tua mensagem ao mundo, se comunicar, ser uma pessoa de objetivos, de metas, ser uma pessoa que corre atrás e não permite que as pressões do dia a dia te paralise, para que você não fique andando em círculo. Quem anda em círculo não sai do lugar, se cansa e não sai do lugar. Por isso que muitas vezes a gente não tem energia, a gente não consegue fazer as coisas, é uma pressão na nossa mente, né, sobre nós, mas Deus tem coisas grandes preparado para mim e para você. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem para mim e para você, os nossos olhos nunca viram, o nosso ouvido nunca ouviu e ainda não desceu para o nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Deus tem coisas grandiosas preparado para mim e para você. Hoje eu vivo sonhos incríveis que eu nunca imaginei viver, mas porque eu destravei. E você vai viver os teus sonhos também. Mas a decisão é nossa. Eu não aceitava mais aquela vida mediana. Eu não aceitava mais aquela vida de misérias, vamos dizer assim, de ter que vender o almoço para comer a janta. Eu sei que eu tenho muitas coisas para conquistar ainda, mas eu não faço isso só por mim. Eu faço isso pelos meus filhos e para que eu possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, o céu é apenas o limite. Então, tem muita coisa para nós conquistarmos até o dia que o Senhor vir para nos levarmos e para que a gente possa morar no céu, porque o meu maior objetivo é a minha salvação. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou cumprir com o meu propósito e com a minha missão. E a minha missão é que eu possa ser um canal de bênção, ser um farol que conduz para que outras pessoas sigam também e sejam bênção na vida de outras pessoas. E você também é uma bênção. Você só precisa se destravar e você vai ser bênção na vida de muitas outras pessoas. E não permita que o inimigo da tua alma diz que você não consegue, que você não pode, porque tudo é possível que crê e você consegue sim. Não aceite essa situação que você está vivendo. Queira mudar esse cativeiro, queira mudar essa situação, que você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer por você e através de você. Então, te espero dia 19, 20 e 21. Se você já está no grupo do WhatsApp, do Destrava Seu Poder, permaneça aí que você vai receber todas as informações. Agora, se você não está no grupo do WhatsApp, lá no Instagram, na minha bio, tem um link. Você clica lá e vai para o grupo do WhatsApp. Nos stories também tem um link. Fica aqui comigo, porque o céu tem preparado coisas lindas para nós. E tudo aquilo que Deus colocar aqui e aqui, eu vou trazer para você. Eu quero ser apenas um canal, um instrumento de bênção nas mãos de Deus
para a tua vida, porque eu tenho certeza que se você se destravar, você também vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. E Deus conta comigo e Deus conta com você. Um beijo, um cheiro no teu coração e até dia 19.